mas o lançamento de uma música inédita de piano clássico no canal Jay-Z Concel. Para quem quiser relaxar a sua mente, concentrar-se nos estudos ou trabalho, ou até mesmo pegar aquela soneca de noite, clique no link abaixo. Por favor, não se esqueçam de ativar o sino de notificações, porque lá você não vai se arrepender. A África ainda é um continente colonizado de diferentes maneiras. A colonização só passou para a mão de novos senhores. Neste vídeo vamos juntos analisar o contexto dos países africanos que diretamente ou indiretamente ainda são colonizados. Mas antes eu queria pedir a tua inscrição, a tua subscrição, o teu comentário. E esse é o canal Verdades da África. Embora seja o século XXI e o mundo se desenvolva a cada dia, é uma pena ver sinais de colonialismo hoje na África. Este vídeo é sobre os países africanos ainda colonizados. É do conhecimento geral que a Conferência de Berlim, que definiu as fronteiras da Tanzânia, Nigéria, Sudão, Moçambique, Congo, Ghana, Nigéria, República Centro-Africana e Angola, foi realizada em 1885. O objetivo principal da conferência era resolver os problemas da África, que terminou com a colonização dos países africanos pela Europa. Após a reunião, os países europeus dividiram arbitrariamente a África entre si e começaram a governar suas novas colônias. A África era uma fonte de escravidão para eles. Mesmo após a colonização, passaram a se interessar por ela tanto como fonte de matéria-prima quanto como mercado. Eles se apoderaram dos recursos, trabalho e mercados das regiões que exploraram e, ao mesmo tempo, pressionaram os valores socioculturais e religiosos das pessoas das suas colônias. No entanto, existem dois países africanos nunca colonizados. Falamos da Libéria e da Etiópia. Sim, esses países africanos nunca foram colonizados. Mas vivemos em 2022. Esse colonialismo está acontecendo em alguns países africanos agora. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Hoje, apenas a Etiópia tem uma língua oficial entre os países africanos. As línguas oficiais das outras colônias são o inglês, o francês e o português. Em consequência, o colonialismo é um grave obstáculo para que esses países falem a sua língua. Embora a Europa tenha garantido que resolverá o conflito em África, o conflito entre as forças anglófonas e francófonas em Camarões está em andamento. Vamos dar uma olhada na Nigéria, onde os franceses ainda controlam as minas de urânio. Zimbábue, onde os britânicos continuam a extrair diamantes. Grande parte da economia de Angola e Moçambique está sob o controle de empresas portuguesas. Além disso, os investimentos em Burkina Faso devem primeiro ser aprovados pelo governo francês. O governo de Burkina Faso não tem o direito de interferir. A França continua a impor impostos a 21 países africanos hoje. Estima-se que a França ganhe cerca de 100 bilhões de dólares por ano com esses impostos. 52% das receitas petrolíferas da Nigéria vão para o orçamento britânico. O setor bancário está inteiramente com a Grã-Bretanha. Obviamente, o colonialismo foi enraizado e continua crescendo na África em vez de terminar. De fato, não há mais escravidão, mas há africanos que trabalham dias a fio para encher os bolsos de países como a Grã-Bretanha e a França.
Com algumas exceções, os países africanos estão entre os mais pobres do mundo hoje. Há muitas questões de preocupação ainda sem resposta. O desenvolvimento econômico da África poderá ser diferente sem o colonialismo? Essa é uma questão que muitos se fazem. Esses países seriam mais ricos hoje se não houvesse colonização na África? Alguns debates têm sido realizados sobre essas questões há anos, mas nenhum resultado satisfatório foi obtido. Mas será que o colonialismo afeta o desenvolvimento de países africanos? Vamos analisar um pouco dessa questão. É certo que a África se beneficiou do desenvolvimento das ferrovias e da aplicação da tecnologia durante esse período, mas até que ponto é certo ser originado do colonialismo? Se olharmos para o aumento do bem-estar e do padrão médio de vida, isso não significa que todos tenham se beneficiado dele. Após a conquista da África do Sul e as condições coloniais, pode haver um inevitável aumento da renda no setor formal. Mas como grande parte da população é retirada da indústria legal, essas estatísticas não podem ser a base para a melhoria do padrão de vida. Se os países africanos não fossem colônias de países europeus, a situação certamente não seria diferente do que é hoje. Talvez não fossem tão desenvolvidos os países europeus de hoje, mas não seriam tão fracos, famintos e de baixa renda como são hoje. Eles poderiam construir sua educação, ter suas línguas e religiões, pelo menos seus recursos naturais que poderiam ajudá-los a melhorar suas economias não seriam explorados por outros países. De fato, o continente tem uma geografia crítica que leva a desafios no desenvolvimento da agricultura, mas é possível encontrar um equilíbrio sendo rico em recursos naturais. É inegável que se as receitas que enchem o orçamento europeu fossem incluídas nos orçamentos africanos, a África não seria como é hoje. Essas diferenças também surgiriam nos países europeus. Resumindo, os países africanos se desenvolveram mais devido à colonização pelos europeus. Pelo contrário, se examinarmos a fundo, veremos que as condições coloniais sempre foram o maior obstáculo ao desenvolvimento dos países africanos. E se a África não fosse colonizada, teria sua própria identidade e independência para usar os seus recursos a seu favor. E quem sabe não ter essa cultura de corrupção que existe hoje, de governantes que pensam em si mesmo. Para quem quiser relaxar a sua mente, concentrar-se nos estudos ou trabalho, ou até mesmo pegar aquela soneca de noite, clique no link abaixo. Por favor, não se esqueçam de ativar o sino de notificações, porque lá você não vai se arrepender.